João batizava com água, mas disse que aquele que viria depois dele batizaria com Espírito Santo e com fogo. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de entrar na aula, eu tenho um recado para você. Aquela super promoção continua, ou seja, todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online estão com 70% de desconto. E você pode parcelar o seu investimento. Outro detalhe, é sem taxa de matrícula. Para efetuar a matrícula, o link está aí na descrição. Aproveite a oportunidade. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Já fizemos a introdução, estudamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo e agora vamos estudar o terceiro capítulo. Os vídeos das aulas estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do terceiro capítulo. A primeira parte vai do 1º até o 12º versículo. Tema: João Batista. A segunda parte, do 13º versículo até o 17º versículo. Tema: o batismo de Jesus. Vamos começar com a leitura do primeiro versículo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Os estudiosos da Bíblia dizem que João Batista era essênio. E quem eram os essênios? Um grupo que vivia separado. Eles viviam nas proximidades do Mar Morto, uma região chamada Qumran. Neste local foram encontrados os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento. Eu tenho aí vídeos no canal tratando especificamente deste assunto. O playlist chama Manuscritos. Vale a pena conferir. E, segundo os estudiosos, este grupo procurava viver a ortodoxia do Antigo Testamento. Eles também eram adeptos do celibato. O grupo vivia de forma contemplativa. O grupo era rigoroso no comportamento, procurava viver uma espiritualidade plena. E, segundo estes estudiosos, João Batista tinha algumas características deste grupo e vivia também na região. Embora não há como provar, mas fica aí uma informação interessante. Agora, pelas escrituras sabemos que João Batista era filho do sacerdote Zacarias, sua mãe se chamava Isabel, e João Batista era meio parente de Jesus, talvez primo. Isto será possível confirmar quando estudarmos o Evangelho segundo escreveu Lucas. Agora vamos dar uma olhadinha na região que João Batista pregava, o deserto da Judéia. Olha, fica mais ou menos nesta região. Qumran é onde foram encontrados aqueles pergaminhos e a região é mais ou menos esta. Vamos para o versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Este arrependimento
Trata-se da conversão. É a partir da conversão que nós passamos a entender o reino dos céus. E esta conversão é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem é de fato convertido é porque recebeu a revelação do Espírito Santo, portanto compreende o reino dos céus. Tem também a questão do reino escatológico, que ainda vai acontecer, mas isso nós estamos estudando em Apocalipse, que os vídeos também estão aí no playlist, Apocalipse versículo por versículo. Portanto, o reino dos céus pode ser compreendido como no presente, quando João estava ensinando, e também no futuro. Reino espiritual e também o reino que será implantado de forma física. No caso, João estava falando porque Jesus estava para chegar no local, e é Jesus que traz, de fato, o reino dos céus. Vamos verificar o que Mateus registrou no versículo 3. Pois é de João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Esta profecia, como diz o texto, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Vamos verificar? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Era comum naquela época o arauto do rei. Ele ia na frente preparando a estrada, acertando, nivelando, limpando a estrada para que o rei pudesse passar. E no caso do texto, João é que estava preparando o caminho, endireitando o caminho, deixando o caminho plano para que as pessoas pudessem receber Jesus, para que a salvação pudesse ser vista por todos. Esta é a interpretação do texto. Vamos para a leitura do versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Aí não tem novidade, pode ser interpretado de forma literal, porque a roupa de João era feita de pelos de camelo. Com estes pelos eles faziam um tecido, no caso a túnica dele, e os gafanhotos eram um alimento muito consumido, principalmente pelas pessoas pobres, e o mel, um alimento muito gostoso, e era desta forma que João se alimentava. Vamos agora ler os versículos 5 e 6. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Este ritual do batismo, ele acontecia também na religião judaica. Se uma pessoa quisesse ingressar no judaísmo, passava por este ritual. E os essênios, que eu falei logo no começo, também praticavam o ritual do batismo. Daí os estudiosos acharem que João, pelo menos durante algum tempo, viveu entre os essênios. Vamos ver o mapa? O Rio Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia, continua e vai desembocar no Mar Morto, ou Mar de Sal. A água fica evaporando, pode ver que não tem saída, e João está mais ou menos nesta região. Vamos ler agora os versículos de 7 a 10. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
E quem eram os fariseus? A palavra fariseu significa separado, eles viviam separados. Geralmente eram pessoas do povo. O grupo surgiu por volta de 140 anos antes de Cristo e defendiam a ortodoxia judaica, a obediência do Antigo Testamento. Eram radicais. Começaram com este zelo pela palavra de Deus, mas tornaram-se hipócritas. E quem são os saduceus? Os saduceus já vinham da camada mais rica da sociedade, eram poderosos e só aceitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como regra de fé. E também não criam na imortalidade da alma, diferente dos fariseus que aceitavam esta doutrina. Eles também rejeitavam, os saduceus, a tradição oral, que os fariseus aceitavam também como regra de fé. E esses frutos que João está falando representam a mudança de vida, que eles deveriam mudar o estilo de vida deles. E isto só ocorre com a conversão. É só a verdadeira conversão que pode mudar a natureza humana. Portanto, a religiosidade dos fariseus, dos saduceus, não tinha poder para realizar esta mudança, a conversão. Outro detalhe interessante que João chama a atenção, que eles tinham orgulho de serem descendentes de Abraão, achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, a salvação já estava garantida. Se sentiam privilegiados. E aí João mostra que a árvore que não dá fruto, ela é cortada pela raiz e lançada no fogo. A árvore que João fala representava cada fariseu, cada saduceu, cada pecador. Ou seja, se não passassem pelo processo da conversão, se não se arrependessem, seriam lançados no fogo, seriam condenados. Este é o ensino que João estava transmitindo. Vamos verificar agora o versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Carregar as sandálias era papel do escravo. E o escravo mais humilde, mais simples, porque até entre os escravos existiam posições. No caso do escravo que carregava a sandália, era a mais baixa posição. É nessa condição que João está se colocando. O batismo de João, como ele diz, simbolizava o arrependimento, mas era a preparação para outro batismo, que seria o de Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Nós já aprendemos que todo cristão tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo no sentido de receber, de ser impactado pelo Espírito Santo para entender o plano de Deus, para se converter, porque é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. Não há possibilidade de conversão sem o Espírito Santo. Já os dons do Espírito Santo, que envolve o falar línguas estranhas, é um outro assunto que eu trato em outros vídeos. Mas a questão aqui é o fogo. Existem muitas interpretações para este fogo, mas a mais aceita é que este fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, porque o fogo, no sentido aí simbólico, ele queima, ele clareia, ele ilumina, ele expande. Esse é o papel do fogo na vida do crente. Portanto, ser batizado pelo Espírito Santo e com fogo significa a conversão genuína. Ele penetra no nosso ser e ocorre esse processo, o processo da conversão. Esta é a interpretação mais aceita.
E nós vemos isto acontecendo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ali nós vemos novamente o fogo como um símbolo, uma característica do Espírito Santo. João, na verdade, quer mostrar a superioridade do batismo de Jesus. Vamos ler o versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Claro que o versículo deve ser interpretado de forma simbólica, ou seja, o trigo simboliza aqueles que passaram pelo processo da conversão, os verdadeiros cristãos, e aqueles que não têm compromisso com Deus serão lançados no fogo, na guiena ou geena, onde o fogo nunca se apaga. Uma outra doutrina importante do cristianismo, que nós já estudamos também, tem vídeos aí no canal só falando sobre a doutrina do inferno, do lago de fogo, onde serão jogados aqueles que não temem a Deus. É este o ensino deste versículo. Agora vamos para a segunda parte, que começa no versículo 13 e termina no versículo 17, que é o último versículo deste capítulo. O tema é o batismo de Jesus. Versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Vamos para o nosso mapa. Jesus estava na região da Galiléia, Jesus habitava na cidade de Nazaré, e foi até onde João estava, mais ou menos uns 150 quilômetros, mais ou menos, número redondo. Foi a distância que Jesus percorreu para encontrar João. Uma pergunta que surge: por que Jesus precisou ser batizado se Jesus não tinha pecado? A explicação mais coerente é que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Veja que as duas ordenanças que Jesus nos deixou, o batismo e a ceia. Essa é a explicação mais aceita entre os teólogos. Vamos ler agora os versículos 14 e 15. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Como eu disse, existem várias explicações. Uma é esta: cumprir toda a justiça, mas Jesus não tem pecado? E se o batismo é para arrependimento? Logo, como eu disse, a maioria dos teólogos, pessoas piedosas, ensina que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Tanto é que uma das ordenanças de Jesus é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Vamos em frente. Versículos 16 e 17, que é o último versículo deste capítulo. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este Espírito de Deus é o Espírito Santo. Nós já aprendemos na doutrina de Cristo que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Para cumprir o seu papel como Messias, Jesus se esvaziou. Ele não fazia uso das prerrogativas da divindade, dos atributos da divindade. Portanto, precisava de um revestimento. E este revestimento é dado pela pessoa do Espírito Santo. E nós aprendemos também que pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas foi a visão daquele momento. E Deus falando no céu. Aí nós vemos também uma manifestação da doutrina da Trindade. E qual é a definição dessa doutrina? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas distintas na divindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo.
E neste texto nós vemos esta manifestação. Jesus saindo da água após ser batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando no céu. Tem um texto interessante que também está no livro do profeta Isaías, capítulo 42 e versículo 1. Observe: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Gentios somos nós. Esse é um texto também messiânico. Na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 4. Durante a semana você deve ler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário e eu terei o prazer de responder para você. Não se esqueça da promoção. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto e todos os nossos cursos de teologia online com 70% de desconto. E você pode parcelar o seu investimento. Outro detalhe, é sem taxa de matrícula. Para efetuar a matrícula, só ir aí na descrição, aí embaixo. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.